do Senhor Jesus novamente. Livro de Efésios, capítulo 5, do versículo 1 ao 14. Vamos ler versículo a versículo, então vamos ler o primeiro versículo deste capítulo. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, nós te louvamos, te exaltamos e celebramos o teu nome. Deus, já passamos pelo momento do louvor, momento de adoração a ti, e agora vamos ministrar a tua palavra. E a tua palavra é a vida, e que esta vida venha resplandecer através das nossas vidas. Buscamos o teu nome, Senhor, pedindo a tua santa revelação. Nos ensine, Senhor, a viver a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Sejam imitadores de Cristo. Bom, nessas passagens que eu tenho lido do livro da carta de Paulo ao povo de Éfeso, a epístola de Efésios, nós vemos aqui, sempre que devemos ser semelhantes a Cristo. Mas este versículo, ele deixa bem claro que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. E como nós imitamos a Deus? Como é que nós agimos como Deus? Quando nós agimos semelhante a Cristo Jesus. E isso é interessante, porque eu e você não chegamos a ser filhos de Deus do nada. Existiu algo que era necessário acontecer para que eu e você pudéssemos ser semelhantes a Deus. Foi necessário que, depois da queda do homem, lá em Adão, Cristo viesse e se entregasse por nós, para que hoje nós pudéssemos ser imitadores de Cristo e semelhantes a Deus. Cristo, ele não negou ao Pai em nenhum momento. Antes, ele cumpriu todo o projeto que o Pai tinha preparado para ele. Se nós olharmos o Velho Testamento, tudo anuncia Cristo. Desde o livro de Gênesis, após a queda do homem, até o momento em que Cristo coloca os seus pés, nasce em Belém e coloca seus pés na terra de forma física, tudo na Bíblia apontava para ele. Se nós olharmos os reis, ali depois de Davi, ali após Davi, a Bíblia diz ali, através dos profetas, anunciando sobre Davi, dizendo, olha, o seu reinado jamais terá fim. Jamais terá fim o seu reinado, da sua família. E nós sabemos que Jesus é descendente ali da família de Davi. Nós sabemos que a palavra do Senhor se cumpriu sobre a vida de Davi em Jesus Cristo. O reinado que jamais terá fim, um reinado eterno, um reinado que não seria aqui somente na terra, mas Cristo reina sobre todas as coisas. E o propósito de Deus, desde a queda do homem, foi para que eu e você voltássemos a Ele. E só foi possível isso por causa do reinado de Jesus Cristo, que foi anunciado no Velho Testamento e se cumpriu com o nascimento de Jesus. A palavra do Senhor diz no livro de João, no capítulo 1, versículo 12 e 13, assim, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você nasceu da vontade de Deus. Quando você crê em Cristo Jesus como seu Salvador, você nasce da vontade de Deus e se torna filho de Deus. E isso não pode ser tirado do seu coração. Você é filho de Deus. E quando eu olho para essa palavra, isso me enche de alegria, porque eu sei que aquilo que estava em Cristo agora está em mim. Porque eu sou filho de Deus. E a palavra do Senhor diz que eu sou herdeiro com Cristo. Eu sou herdeiro das coisas de Deus. E co-herdeiro através de Cristo Jesus. De tudo aquilo que Deus preparou para mim. Irmãos, nós somos filhos de Deus. E temos que agir como tais. Temos que
ministrar o poder de Deus. Filhos de Deus, eles ministram o poder de Deus. Filhos de Deus, anunciam a palavra do seu Pai. Filhos de Deus, pregam o arrependimento. Filhos de Deus, amam como Jesus amou. Irmãos, somos filhos de Deus. E o que eu acho interessante nisso é que quando nós olhamos para a palavra do Senhor lá no Velho Testamento, nós olhamos ali e diz a palavra sobre o profeta Eliseu e diz assim que ele era um homem de Deus. E toda vez que se falava alguma coisa no Velho Testamento que a pessoa precisava de uma revelação, se perguntava, tem aqui no meio de vós um homem de Deus que possa nos anunciar? O rei Josafá falou isso para Acabe. Ah, tudo bem, você ouviu os profetas aí, mas eu quero saber, tem um homem de Deus, um servo do Deus Altíssimo aqui, para que nos possa anunciar a palavra que está no coração do Senhor? E daí Acabe falou, tem um certo profeta aí chamado Micaías, mas ele nunca fala ao meu favor, nunca é favorável a mim. Mas sempre existiram homens de Deus. Se nós olharmos para Eliseu, quantas maravilhas nós vemos ali Eliseu fazer, né? O primeiro milagre que nós vemos ali de Eliseu é que quando ele vai voltar pelo Rio Jordão, ele viu Elias indo e o Rio Jordão se abrindo. E daí ele pega a capa que era de Elias e com ela ele toca no rio e diz, onde está o Deus de Elias? E o Deus de Elias se manifesta abrindo o Rio Jordão. E daí, a partir daquele momento, eu acredito que no meio da nação de Israel e ali na nação de Judá, já não se falava assim, aonde está o Deus de Elias, mas começou a passar ali e falar, o Deus de Eliseu. Porque começaram a falar, o homem de Deus. Irmãos, isso é no Velho Testamento. E se falava homem de Deus e se empregava tanto poder e autoridade na vida daqueles homens. Imagina agora na minha e na sua vida quanto poder e autoridade da parte de Deus deve existir em nós. Porque não somos chamados apenas de homens de Deus, mas de filhos de Deus. Filhos de Deus. Olha, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, irmãos. É poderosa essa palavra, é forte essa palavra, filhos de Deus. Então, não deixe de viver o poder e a autoridade de Deus que está sobre a sua vida. Existe alguém enfermo? Ore em nome de Jesus. Existe alguém que está ali angustiado, sem paz no coração? Ministre a palavra de Deus. As obras de Deus vão ser reveladas através da sua vida, porque Cristo está em você. A palavra do Senhor diz que obras maiores nós faremos. Ele fala, eu vou para o Pai, mas vocês farão obras maiores. E isso é em nome de Jesus. Mas filhos de Deus têm que agir no meio dessa nação corrompida e perdida. Filhos de Deus não pode ficar parado. O profeta Eliseu, ele não ficou parado no meio da nação de Israel. Ele ministrava o poder de Deus. Ele via as necessidades e ministrava o poder de Deus. Quando nós olhamos para aquela mulher que não tinha filhos, já era de idade, falou, o que falta para eles? Eles têm nos abençoado. Daí o seu servo diz, eles não têm filhos. Então ele profetiza a bênção, que viria um filho sobre aquela casa. Ele fala assim, olha, em determinado tempo, você terá um filho. Aquilo que era impossível já na vida daquela mulher, que já tinha uma certa idade, se tornou possível. Porque um homem de Deus liberou a palavra. Irmãos, filhos de Deus, se você liberar a palavra de Deus com ousadia, determinando ela com fé, crendo no Senhor Jesus, e tudo que pedirdes em oração, crendo recebereis, diz a palavra do Senhor. Se você agir com fé, filho de Deus, Deus irá se manifestar através da vida dos seus filhos. Porque a palavra do Senhor diz, a criação anseia com dores de partos pela manifestação dos filhos de Deus.
Deixe Deus falar através da sua vida, Deus agir através da sua vida. Como que isso vai acontecer? Imitando as obras de Deus, sendo fiéis aos princípios de Deus, buscando a face do Senhor todos os dias. Se nós o buscamos, certamente iremos achá-lo. E se nós o acharmos, nós faremos as suas obras. E essas obras serão grandiosas, porque é em nome de Jesus. E porque você age como um filho de Deus, do Deus vivo. E a palavra do Senhor diz mais no versículo 2: e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício, como aroma agradável a Deus. Andar em amor como Cristo. Irmãos, para retratar o amor de Cristo, me ocorre em meus pensamentos a passagem da parábola do bom samaritano. Ali Deus mostra o seu amor. Jesus mostra o seu amor por nós. Porque bem sabemos, naquela parábola existe ali três pessoas que passam por um homem que foi saqueado, roubado, estava ferido a ponto de morrer. Passa um sacerdote, um levita e passa um samaritano. Nós sabemos que os dois primeiros era de uma classe que servia ao Senhor. A palavra do Senhor diz: olha, a tribo de Levi, ela me servirá continuamente. A tribo de Levi será a minha porção. Então, se nós olharmos para esse contexto, nós vemos ali os homens que no meio da nação de Israel era para ser os mais achegados a Deus, era para ser aqueles que buscavam a face de Deus e os mais semelhantes a Deus, porque o tempo deles gasto em tudo era para viver a obra do Senhor. Tudo que eles faziam era para a obra do Senhor. O sacerdote cuidava, era o único que podia entrar na porta do templo, entrar no lugar santo, no lugar santíssimo. Eram os sacerdotes, era o único que podia mexer ali na mesa onde estava o pão da presença. Eram os únicos que podiam desfrutar da comunhão dentro do templo do Senhor. E se desfrutavam da comunhão, da presença de Deus, eram pessoas que eram para demonstrar o amor de Deus o tempo todo. Porque o nosso Deus é amor. E era para demonstrar. E ele vê aquele homem ferido e ele se afasta, ele desvia o caminho e segue para o seu rumo, porque ele disse: estou indo adorar a Deus, nada pode me impedir. Irmão, se eu não amar o meu próximo, como eu posso demonstrar o meu amor a Deus? E como eu posso viver em amor se eu não demonstrar o amor para aquele que está ferido, aquele que está caído? Veio o levita na mesma condição, que era responsável ali pela guarda do templo do Senhor. Veio o levita que era responsável para tocar os instrumentos enquanto os louvores eram tocados, que era responsável para cuidar do átrio do Senhor. E ele faz a mesma coisa. Olha, se eu cuido tão bem de uma coisa para Deus, como eu não posso demonstrar o amor ao próximo? E vem o samaritano, que Jesus o chama de bom samaritano, que era uma mistura de judeu com não judeu. Que vinha já ali cercado com o legado do reinado ali desde Jeroboão, de uma nação que se afastou de Deus. Israel se afastou de Deus e a capital ali de Israel se tornou Samaria. E ali se alojou um povo que não buscava a Deus. E os samaritanos continuaram nessa liturgia. E eles eram mal vistos por causa da corrupção, do pecado deles, desde o tempo de Jeroboão. Mas aquele bom samaritano, diz a palavra do Senhor, ele viu aquele homem caído, ele viu aquele homem ferido. Diz que ele o tratou das suas feridas. Derramou azeite e vinho, já ministrei isso na igreja. Ele fez a solução que se chama, ele fez a solução ali, que era o bálsamo, se chama o bálsamo do samaritano, com óleo, com azeite
e com o vinho e colocou nas feridas. Levou ele para um albergue e pagou ali um alto custo para que ele fosse tratado até se recuperar. E ele diz ainda: olha, eu vou voltar e vou pagar o que falta do tratamento dele, se for necessário. E Jesus pergunta, né, para aquele fariseu, né, quem teve maior amor, né? Quem agiu com maior amor? E ele diz, né, aquele que cuidou do próximo. Irmãos, se devemos andar em amor como Cristo, nós devemos amar o perdido, o pecador, aquele que está caído na sarjeta. E nós temos que demonstrar isso de fato. E eu e você só vamos poder demonstrar esse amor derramando vinho e azeite sobre as feridas, ministrando a palavra do Deus vivo para aquele que está perdido. Não se engane, se não anunciarmos a palavra de Deus, não estamos amando o nosso próximo. Não se engane, se não demonstrarmos a verdadeira palavra de Deus para o perdido, para o pecador, não estamos amando o nosso próximo. Não estamos derramando azeite nem vinho sobre as feridas. Existe um mundo, existe pessoas que estão caídas, jogadas nas sarjetas, massacradas pelas mãos do maligno. E os filhos de Deus estão se desviando. E os filhos de Deus estão se desviando, não estão mostrando o amor de Cristo. Irmãos, não se engane. Demonstrar o amor de Deus é ter compaixão e misericórdia do pecador, assim como Deus teve compaixão e misericórdia da sua vida e enviou alguém para anunciar o reino do seu Filho, Jesus, para a sua vida. Não deixe o reino de Deus parar em você. Anuncie o reino de Deus até que ele venha. Anuncie ao perdido, ao pecador. A palavra de Deus não é para os que estão curados, mas para os que estão enfermos. A palavra de Deus não é para te deixar confortável dentro de uma igreja ou confortável dentro da sua própria casa, como nós estamos vivendo neste momento no Brasil por causa dessa pandemia. A palavra de Deus não é para te deixar confortável. A palavra de Deus é para a tua salvação e para a salvação dos perdidos. Deus deixou a sua palavra para nós, para que nós pudéssemos viver os padrões dele, de fidelidade e amor, de honra, de misericórdia. Os padrões dele, de correção, ensinando o pecador o caminho que deve andar. Ande em amor como Cristo nos amou. Cristo se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus, diz a palavra do Senhor. Ele foi um sacrifício perfeito por alguém que era imperfeito como eu e você. Ele foi o sacrifício perfeito porque ele nos amou tanto que ele não levou em consideração os nossos pecados. Ele não levou em consideração os nossos pecados, mas nos amou. Eu gosto muito dessa palavra que está em Romanos, porque diz: mas Deus prova o seu amor por nós, provando, enviando Cristo, seu Filho, para morrer na cruz por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós, quando vamos tratar da vida de outra pessoa, nós sempre podemos usar a comparação. Mas os pecados deles são grandes. Nós vamos levar em consideração, e se ele tivesse vivido de outra forma, talvez ele não fosse abençoado? Imagina se Jesus tivesse olhado para nós e falado: e se o Cristiano tivesse agido de outra forma? Não precisaria que eu fosse. Era só ele entender que tinha que servir a Deus. Mas Deus misericordioso e amoroso, ele diz: eu irei. Jesus disse: eu irei em favor dele. Eu vou morrer por causa dos pecados dele. E provou o seu amor por mim. Irmãos, prove o seu amor pelo próximo. Anuncie Jesus. Não deixe as pessoas do mundo morrerem sem conhecer a Cristo. E isso cabe para a minha vida. Eu não posso deixar as pessoas ao meu redor morrendo sem conhecer a vida de Deus.
eu tenho que ser um ministro do Evangelho. Amar o mundo como Cristo amou. Se entregar a Deus em favor do próximo, anunciando o reino de Deus. É mais importante do que o trabalho que você tem, o reino de Deus. É mais importante do que o trabalho que você tem, que você dá tanto valor e chega tantas vezes no horário. Mas anunciar a obra de Deus é uma dificuldade. Irmãos, o seu Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, Ele deseja que eu e você mostremos o nosso amor, anunciando o seu reino. Ame como Cristo amou. Vamos avançar na palavra de Deus, nos versículos aqui. No versículo 3, vamos ler do 3 ao 5 agora. Diz assim a palavra do Senhor: que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas entre vocês, como convém aos santos. Não usem de linguagem grosseira, não digam coisas tolas, nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. É interessante aqui, porque Deus está falando de coisas que são... O apóstolo Paulo está falando ali para aquele povo de algo que é vivido com tanta intensidade nos dias de hoje. Imoralidade sexual, impureza, avareza, linguajar grosseiro, palavras torpes, né? Coisas tolas, indecentes. Isso é tão normal. Isso é tão normal nos dias de hoje que talvez as pessoas não estão achando que isso é uma corrupção moral. Talvez as pessoas estejam achando normal que tudo isso seja falado e disseminado na vida dos cristãos, e cristãos vivendo isso, né, se sucumbindo à pornografia, se sucumbindo a toda impureza sexual, de obra sexual, tendo um linguajar grosseiro, palavras torpes em sua boca. Hoje é normal, parece, no meio do povo cristão, soltar um palavrãozinho é normal. Uma hora ou outra, você acaba soltando um palavrãozinho. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele diz que isso não deve estar nos nossos lábios. Tem um versículo, eu não sei se eu vou ler aqui ou se em outra versão, eu sei que é neste capítulo, ele diz que essas coisas não devemos nem sequer mencionar. Então eu e você, meu irmão, nós temos que agir como diz partes desses versículos. Viva como convém ao Senhor, com ações de graças. Não dê moral para o pecado. Não dê liberdade para que o pecado faça parte da sua vida. Dê um basta a essas palavras, aos pensamentos, às atitudes levianas que corrompem aquilo que Deus tem para nós. E haja como convém ao Senhor. Convém que eu e você sejamos santos e irrepreensíveis diante do Senhor. Convém que eu e você busquemos a face dele e vivamos como Jesus viveu. E em Jesus não havia imoralidade, em Jesus não havia pecado, mas em Jesus havia ações de graças. Ele dava louvor ao Pai, ele exaltava o Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Ele diz: o meu Pai que me enviou. Jesus glorificava ao Pai, dava ações de graças. Eu e você temos que dar ações de graças, nos afastar daquilo que nos afasta de Deus, daquilo que são as obras de um filho de Deus, e viver aquilo que Deus tem para nós. É tempo de louvar a Deus, exaltar a Deus e glorificar por tudo que Ele tem feito na minha e na sua vida. É tempo de celebrar ao Senhor e dizer: Deus, muito obrigado, porque o Senhor me tirou de um lamaçal de pecado.
O Senhor me tirou de um lugar aonde quanto mais eu me movia, mais eu me sujava. E me trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. E me trouxe para viver a comunhão que eu só tenho com Deus agora, porque Cristo morreu por mim, sendo eu pecador. Porque Cristo se entregou por mim. Então, a partir de agora, eu vou viver como Cristo. Porque Cristo é a pessoa que eu devo seguir e buscar. Irmãos, ações de graças têm que estar nos seus lábios todos os dias. Quando falamos de ações de graças, nós temos que lembrar que é sem murmurações. Se nós falarmos da nação de Israel, quantos livramentos Deus deu para eles. E de vez de encontrarmos sempre ações de graças em seus lábios, o que era mais rotineiro eram as murmurações. O pastor ele citou o capítulo 107 de Salmos, e ali nós vemos o poder de Deus, né? Deus olhava para o seu povo, olhava para a nação de Israel e os abençoava de forma maravilhosa, mas o povo se desviava e buscava os outros deuses e buscava aquilo que as outras nações buscavam, e eles eram oprimidos, eram sujeitos a pagar impostos às outras nações. Eles eram atacados. E daí diz, então o povo de Deus buscou o Senhor, e Deus ouviu a sua oração e o seu clamor, e abençoou o povo novamente. E daí depois era para dar ações de graças, e eles vivem um período, e daí depois se esquecem do Senhor, e caem de novo em pecado. E daí diz que eles buscam ao Senhor, e Deus ouve de novo o clamor deles. E eles se encontram com o Senhor. Irmãos, a nossa vida não é para andar como se fosse uma gangorra. Buscamos ao Senhor, estamos lá em cima. Não buscamos ao Senhor, vamos lá para baixo. Irmãos, eu e você temos que viver como convém ao Senhor, e devemos buscá-lo dia após dia, e adorá-lo dia após dia, e louvá-lo e agradecê-lo dia após dia, porque grandes são as obras do Senhor sobre as nossas vidas. Grandes são as obras do Senhor sobre as nossas vidas. Então, haja como convém ao Senhor, sem murmurações. A nação de Israel murmurou, e por murmurarem, eles andaram 40 anos no deserto. Por murmurarem, eles andaram 40 anos no deserto. Eu e você não devemos agir da mesma forma que a nação de Israel. Nós devemos dar ações de graça sempre. Porque se nós darmos ações de graça sempre, nós vamos chegar na terra prometida. Nós vamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós nessa terra. E vamos avançar e sempre com êxito. Porque buscamos a face do Senhor. No versículo 6 e 7 diz assim: não se deixe enganar com as palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Isso é interessante. Como eu disse na palavra pastoral, eu tenho lido 1ª e 2ª Crônicas. Eu gosto muito desse livro, e se olhar a minha Bíblia digital, a que eu uso nos aplicativos de celular, é um dos livros que mais estão coloridos. E eu sempre grifo as atitudes dos reis de Judá, porque eu acho interessante as atitudes e as consequências do que aquilo que eles viveram. Então, assim, eu grifo a atitude, e ele andou como viveu Davi, e ele viveu como seu antepassado Davi. E daí eu vejo a vida maravilhosa que esse rei teve, o governo maravilhoso que esse rei teve, esse governador de Judá teve. E daí eu vejo em outras passagens assim, e ele andou segundo a casa de Jeroboão. E daí eu vejo ali tantas dificuldades que eles passaram por não buscarem o Senhor. Eram homens que se deixavam enganar, ou homens que viviam a verdade. Quando buscavam o Deus de seus pais, quando buscavam o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, viviam tudo aquilo que Deus tinha preparado para eles.
Mas quando se enganavam, olhando para os outros deuses, colocando imagens, eles viviam toda a verdade do nosso Deus, que dizia: ah, se meu povo se voltar para os outros deuses, eu enviarei as nações de outra terra, e eles os oprimirão, vocês vão pagar tributos a eles, e também serão exilados. E nós sabemos o final da história do livro de Crônicas. A nação de Judá e a nação de Israel é levada ao exílio, porque não ouviram a palavra de Deus, deixaram ser enganados pelos outros deuses. Não é porque a nação da Síria estava sendo triunfante contra os seus inimigos que os deuses deles eram mais poderosos do que o Deus de Israel. Porque se nós bem sabemos, quando Ezequias disse que o seu Deus era maior do que o rei da Síria, e Deus confirma isso dizendo: olha, Ezequias, não foi contra ti que blasfemou aquele rei, ou levantou a voz arrogante. Eles vão vir contra você, mas nenhuma flecha ele atirará no meio da nação de Judá contra Jerusalém. E nós sabemos, a palavra do Senhor diz que Deus enviou ali o seu anjo e fez uma matança enorme contra o rei da Síria, contra o rei Senaqueribe. Irmãos, não se deixe enganar. Se você buscar o Senhor seu Deus, se você buscar o Senhor seu Deus, você terá uma vida plena. Se você buscar as respostas que o mundo está dando, você irá se frustrar. Eu acho interessante que na vida de Ezequias, a palavra do Senhor diz que ele foi abençoado em tudo. Em tudo ele teve êxito, diz a palavra do Senhor, porque ele buscou o Senhor. Busque ao Senhor, tenha êxito em todas as tuas ações, não se deixe enganar com aquilo que o mundo diz, porque o que o seu Deus diz é o que vale. Nação de Israel ouvia o que diziam as nações: olha, temos sido abençoados por causa de Azera, por causa de Baal, mas o único Deus que abençoava verdadeiramente e fazia a nação de Israel e de Judá ter êxito era o Deus vivo. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o nosso Deus. Nós vemos ali também, não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participe daquilo que eles fazem. Irmãos, hoje tem acontecido palavras vazias no meio do povo de Deus. Hoje existem muitas palavras vazias que têm sido lançadas. Ainda hoje eu vi um episódio de uma série de TV em que um pastor era submetido para saber o que se passava na mente do marido da sua esposa. E daí esse pastor disse: se ele me perguntar por que eu venho, eu tenho que falar a verdade, eu não posso mentir. E daí a mulher disse para o pastor assim, mas há de convir, pastor? Reverendo, ela diz, uma mentira ainda é menor do que um assassinato. E essa é uma palavra mentirosa que nós vemos numa série de TV. É claro que eles não estavam dando a real importância para aquilo que era Deus nessa série, mas é óbvio que algumas pessoas têm colocado, como eu aprendi em escolas dominical, existe pecadinho e pecadão. Na escola dominical eu aprendi que não existe nem pecadinho, nem pecadão. Mas algumas pessoas dentro da igreja tentam mensurar o tamanho do pecado. Para dizer: olha, você é mais nobre do que fulano, porque o pecado de fulano é adultério. O seu foi contar uma mentirinha, uma mentirazinha. Irmãos, não se deixe enganar. Deus é o Senhor sobre todas as coisas, mas uma coisa ele sempre vai abominar, que é o pecado. Ele não vai aceitar o pecadinho ou o pecadão. Ele vai confirmar a sua palavra de um Deus santo e justo e zeloso, que zela sempre pela sua palavra. Se nós somos fiéis a ele, ele será fiel. Se nós somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo.
Seja fiel ao Senhor. Seja fiel na sua busca ao Rei da Glória. Porque não existe outro Deus além do Deus vivo. Não existe outro Senhor além do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Seja fiel ao Senhor seu Deus. Não aceite uma mentira pequena ou um pecado grande. Porque diante de Deus todos são atribuídos como pecado. E o pecado não te levará aos céus, mas pelo contrário, te levará à condenação. Porque a palavra do Senhor diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Opte pela vida eterna. Não acredite em pecadinho ou em pecadão, mas acredite na justificação que existe pelo sangue de Cristo Jesus sobre a sua vida. Não se deixe enganar. Outra forma que as pessoas estão enganando os fiéis, aqueles que buscam o Senhor, é sobre um Cristo que não te leva ao arrependimento, mas faz a sua vida viver a prosperidade de Deus. Se a palavra do Senhor não te conduzir ao arrependimento, fuja, saia deste lugar. Porque a palavra de Deus tem que te levar ao arrependimento, para que o arrependimento te leve à semelhança de Cristo. Porque nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. E para ser justificado é necessário arrependimento. Senão Cristo não pregaria a sua primeira pregação, que é dizendo: arrependa-se porque vos é chegado o reino de Deus. Uma igreja que não prega o arrependimento, ela está equivocada. Pessoas que não anunciam arrependimento, elas estão equivocadas. Portanto, não participe daquilo que elas fazem, diz a palavra do Senhor. Do versículo 8 ao versículo 9 diz assim a palavra do Senhor: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como luz, vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Já falamos sobre o fruto do Espírito Santo, que é uma evidência daquilo que Deus é na sua vida, e que o fruto prova de que árvore você é. Sim? Se nós colhemos limão, logo nós vamos falar que aquele pé é um limoeiro. Se nós produzimos frutos da luz, que consiste em toda bondade, justiça e verdade, logo nós somos da árvore da vida, que é o próprio Deus. Daquele que é bom, que é justo e que é verdadeiro. Irmãos, nós temos que andar na luz, viver na luz, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. E a palavra do Senhor diz lá no livro de 1 João, capítulo 1, versículos 5 ao 7, diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos, e vos anunciamos, que Deus é a luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ande com Jesus. No passado vocês eram trevas, mas agora vocês andam como filhos da luz. Vocês andam com Jesus. Vocês andam com Jesus. E se você disser para o mundo que não tem pecado, mas viver em trevas, se você disser para o mundo que tem comunhão com o Filho de Deus e viver em pecado, viver em trevas, você não tem comunhão com Cristo. A verdade dele não habita em vós. Mas se você andar na luz, como Jesus na luz está, você tem comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Quer dar frutos semelhantes a estes que estão descritos no versículo 9, de bondade, justiça e verdade? Tem que andar com Jesus, tem que andar na luz de Cristo, tem que buscar a face dele. E o versículo 10 diz: tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor.
Irmãos, o Evangelho, ele já está aí liberado para você, mas você tem que se alimentar do Evangelho e buscar a verdade que está no Evangelho sobre a sua vida, para entender qual é a verdade de Deus para a sua vida, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Descubra o que é agradável ao Senhor. Medite na palavra de Deus e haja segundo aquilo que é agradável ao Senhor seu Deus. Se nós olharmos para o mandamento do Senhor, nós temos que amar ao próximo e amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus disse que se nós cumpríssemos isso, todos os outros versículos que se referem à lei de Moisés, nós viveríamos. Então ame o Senhor seu Deus de todo o coração, com toda a sua força, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento, e faça o que é agradável ao Senhor. Medite na palavra de Deus e busque-o em nome de Jesus. E diz no versículo 11: e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. É interessante, se chegarmos num quarto escuro e acendermos, as trevas fogem. Só existe uma forma das trevas fugirem da vida dos pecadores: é brilhando a luz de Cristo. E como isso acontece? Quando anunciamos a luz de Cristo. Aqui fala o versículo que eu tinha dito, né? Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Irmãos, nós temos que fazer a luz de Cristo brilhar neste mundo. Ninguém põe uma vela debaixo da cama, mas antes põe no velador, para que ela brilhe forte e alto. Que Jesus possa brilhar intensamente através da sua vida. Não deixe ele debaixo da cama. Coloque ele sobre um velador, para que todas as obras do pecado sejam manifestas à luz, sejam expostas à luz, para que possam viver aquilo que Cristo tem. Porque quando nós expomos as trevas à luz brilha mais forte. Quando nós demonstramos a luz de Cristo sobre a vida do pecador que vive em trevas, a luz de Cristo brilha mais forte. E é capaz daquele pecador vir ao arrependimento. Porque a luz foi anunciada. Porque a luz brilhou aos seus olhos de tal forma que eles podem contemplar a grandeza de Deus e dizer: eu preciso dessa luz sobre a minha vida. Sobre estes versículos que eu li, livro de João, capítulo 3, do versículo 16 ao 21, diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha isso, que palavra maravilhosa, para que o mundo fosse salvo por ele. Algumas pessoas acham que Cristo veio só para condenar o mundo. Não. Cristo veio para que o mundo fosse salvo por ele. Não foi para expor que o mundo era pecador, foi para convencer o homem do seu pecado, para que pudesse viver a luz de Cristo e a luz de Deus sobre a sua vida. E ele diz assim, ó: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Se eu não crer no Senhor Jesus, aí sim eu estou condenado. Porquanto quem não crê no unigênito Filho de Deus porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus.
O que eu e você temos que fazer é anunciar a luz, que é a vida de Cristo. E aqueles que entenderem que as suas obras são más e desejarem a luz, vão fazer o quê? Vão repudiar, vão expor as obras, dizendo: olha, aqui estavam os meus pecados, aqui estavam os meus delitos, mas eu agora exponho diante de ti, Jesus, e me arrependo dos meus pecados. E aquele homem que era condenado à morte passa a viver como eleito de Deus. Irmãos, nós temos que expor a luz de Cristo a este mundo. O mundo vive uma corrupção moral. E se os filhos da luz não expor a luz aonde está o pecado vai continuar se multiplicando. Mas se os filhos de Deus expor Jesus aonde há o pecado, as trevas fugirão da presença dele. As trevas fugirão da presença dele. Lembre-se sempre do quarto escuro. Acendendo a luz, nada fica oculto. Quando Jesus é exposto sobre os meus pecados e os seus pecados, nada nos fica oculto. E daí, neste momento, foi em que eu pude entender que era necessário arrependimento sobre a minha vida. E eu acredito que foi assim, quando a luz de Cristo brilhou forte e ficou ali o contraste ao que era o seu pecado. E você falou: opa, tem que tirar isso aqui do cômodo já. Tenho que tirar o que não serve agora. E Jesus Cristo habitou em sua vida. Existem pecadores que estão com o cômodo amontoado de tranqueira por causa do pecado. Que é necessário que seja acesa a luz, para que a luz de Cristo revele o que estava ali, para que ele retire a sujeira e viva como Filho de Deus. Irmãos, versículo 14 para encerrar. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Apóstolo Paulo aqui falando para a igreja de Éfeso: olha, o pecado está aqui. Pessoas estão vivendo em pecado. Estão vivendo em pecado porque estão adormecidos na luz. Desperta, Cristo já está resplandecendo, a palavra de Deus já está sendo anunciada. Acorde, viva na luz. Desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos. Olha o que diz aqui, ó, porque o salário do pecado é a morte. E aquele que estava dormindo o quê? No pecado, estava vivendo em pecado, estava ali sonolento por causa do pecado e não estava entendendo o que Paulo estava anunciando. E ele diz assim: e Cristo o iluminará. Estava dormindo, estava em pecado, estava morto. Cristo o iluminará. Versículo de Colossenses 1, versículo 13 e 14 diz assim: e ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ele nos tirou das trevas, estava dormindo em trevas, acordou, foi despertado pela luz de Cristo e agora você vive no reino do Filho do seu amor, em quem temos redenção pelo sangue, a saber, remissão dos pecados. Cristo resplandece a luz sobre a sua vida para que você seja perdoado. E diz mais: mas vós sois geração eleita. Isso está lá no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o propósito. Esse é o seu propósito. Anunciar agora que você já sabe que é o pecado, agora que você já sabe que estava adormecido e agora a luz de Cristo resplandece sobre a sua vida, o seu propósito é para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Anuncie a luz de Cristo. Como você vai fazer isso? Aqui, ó, sendo imitadores de Deus, como filhos amados. Filhos amados anunciam a Cristo. Filhos amados anunciam o poder de Deus. Filhos amados leva as pessoas ao arrependimento através da palavra de Deus. Filhos amados, coloca as mãos com poder e autoridade sobre a vida daqueles que estão enfermos, doentes, enfermos por causa dos seus pecados, enfermos no seu corpo físico, enfermos na sua alma que está abatida, amargurada, machucada.
É aquele que anuncia a luz de Cristo para que seja revelado o pecado que estava sobre a vida do homem, para que o homem veja os seus pecados e fale assim: não, não foi para isso que Deus me chamou. Deus me chamou para a sua maravilhosa luz, então eu vou limpar tudo isso que é pecado da minha vida. Você foi feito com o propósito de anunciar o reino de Deus, o reino da sua maravilhosa luz. Então haja como tal, sendo imitador do Deus vivo, como filho amado. Vamos orar ao Senhor.